procurei aí nos comentários do YouTube, comentários, pessoa comentando o que acha dos vídeos, criticando, falando bem ou falando mal, mas dando até opiniões, fazendo perguntas. Aí procurei, mas não encontrei. Mas lembro que um sujeito, uma pessoa, me chamou de maldito herege. Maldito herege. Tudo bem, eu acho que a pessoa tem o direito de achar o que quiser da pessoa. Agora, por que eu sou um maldito? Por que eu sou herege, para começar? Porque eu não acredito em nada? Herege, se não me engano, é isso, né? Não acreditar em nada, não acreditar nas escrituras oficiais. Acredito que seja mais ou menos isso. Pois bem, eu não acredito em nada, acredito sim, acredito muito mais do que muita gente pode achar, porém eu não acredito da maneira que todos aceitam. Eu tenho direito de ser diferente, pensar de outra maneira, acreditar que tudo funcione de outra forma e não do jeito que alguns líderes espirituais desejam que seja. Exatamente isso. Nós temos que ouvir o nosso íntimo, nosso inconsciente, nosso Cristo interior, nosso anjo da guarda, o nome que queiram dar, esse que nós devemos seguir, ouvir e seguir, tirando as devidas dúvidas. Nós somos falhos em atitudes e em pensamentos, somos falhos. Então, o que vem de dentro da gente mesmo, vamos tirar dúvidas, vamos ver se está certo. Não é simplesmente ouvindo e fazendo, como surgem algumas notas aí, Deus disse para mim fazer tal coisa, e eu fui fazer. Deus disse para mim agir de tal maneira, e eu fiz. Deus disse para mim falar tal coisa, e eu falei. Quanta gente já fez tremenda besteira ouvindo esse Deus que ele disse ter lhe confidenciado algo. Na verdade, não foi Deus que falou isso, não. Foi a sua índole que influencia o inconsciente e ele acaba fazendo um monte de coisas. Vem uma intuição de fazer alguma coisa, matar uma pessoa, fazer sexo com alguém que não deve, falar certas coisas. Na verdade, não é Deus que está falando, não. É o inconsciente da pessoa que já foi manipulado, manuseado pela índole. Se eu não sou uma boa pessoa aqui, vai vir coisas, intuições ruins para me fazer, dentro daquilo que é minha índole. Então eu vou aceitar que seja Deus, porque está falando exatamente aquilo que eu acredito. Eu sou do mal, então eles vão falar exatamente aquilo que eu acredito que eu tenho de fazer, de ruim, que é o certo, de acordo com esse Deus que está me falando. Pois bem, tudo que vem de dentro da gente, temos que analisar. Sim, analisar. Está coerente com o que o mundo pode precisar, com o que o mundo pode achar? Eu faço dessa maneira. Eu tento manter a minha índole a melhor possível, porque eu sei, minha índole estando boa, estando do bem, quanto mais qualificada, mais do bem for, melhores palavras ouvirei. Aí posso dizer que é Deus? Ainda não vou dizer que é Deus me falando, não. É o meu inconsciente, meu íntimo, meu Cristo interior, meu anjo da guarda, o nome que eu queira, que está me dizendo algumas coisas. Aos poucos eu vou questionando menos. Sim, as pessoas em geral, as pessoas do bem, vão questionando menos o que lhes vem à cabeça, porque com o passar dos conhecimentos, do tempo, das informações que vêm, vai percebendo estarem certas, serem coerentes, serem de qualidade para serem repassadas. Então, vão perdendo um pouco aquela necessidade de avaliar
cada informação nova que vem, porque as anteriores já são aval do que possa vir. Claro, tem uma informação ou outra que é muito além do que a gente imaginou. Já recebi informações tremendamente doidas, absurdas dentro do contexto em que eu estava. Aí parei e pensei, refleti, será que é isso mesmo? Tentei encontrar parâmetros, tentei encontrar um aval mais palpável para poder acreditar naquela informação. Sim, exatamente isso. Estamos aqui dessa maneira, vamos evoluindo, vamos colocando para fora nossos conhecimentos, cada vez mais conhecimentos, falando cada vez coisas maravilhosas, se formos do bem, se tivermos índole boa, vamos falar cada vez coisas mais maravilhosas. E quanto mais nos empenhamos, mais nos damos, mais nos permitimos ser explorado por essa energia interior, mais conhecimentos que nem nós dominamos vêm. Nem nós dominamos, nem nós temos conhecimento, não temos nada para se apegar para dizer se isso é verdade ou não. Mas como confiamos no que já veio, vamos dar um crédito e vamos procurar reforçar esse crédito que estamos dando. Vamos vendo até que ponto é verdade. E eu garanto uma coisa a vocês, depois de um certo nível, tudo o que vem, que nós assumimos ser de nosso íntimo, tudo que vem está coberto de realidade, verdade pura. Ele, essa pessoa, eu não lembro o nome dele, me chamou de herege, me chamou de maldito herege, maldito, totalmente negativo, totalmente do mal, herege. Eu não me considero herege. Sim, eu sou. Para todos aqueles que têm a sua opinião formada e não aceitam uma vírgula a mais, não aceitam um acento a mais em tudo aquilo que sabe, eu sou um herege. Estou fazendo o possível, estou tentando manipular a cabeça destas pessoas, dessa pessoa, naquilo que eles foram induzidos a aprender. Outra coisa também, induzir uma pessoa a aprender algo, obrigar de maneira suave, de maneira sutil, sem a pessoa perceber, obrigar a pessoa a aceitar certas verdades e colocando travas, medos, receios, se a pessoa começa a se indagar se é certo ou não aquilo. Nós precisamos de liberdade intelectual, liberdade emocional para perguntar até o que está vastamente concluído. Temos absoluta certeza de algo. Temos absoluta certeza de algo, mas sempre vamos deixar um pontinho, uma pontinha a mais para dúvida. Por quê? Temos aquela certeza, uma pontinha de dúvida, mas será que é mesmo? Vamos atrás. Vamos chegar às mesmas conclusões? Não vamos chegar às mesmas conclusões que tínhamos. Vamos ampliar as nossas conclusões. Ampliar, sim, porque o que sabíamos era a pura verdade se torna uma verdade mais forte, mais difícil de ser derrubada, mais séria, mais interessante mesmo. Assim compreendo que as pessoas devam ser sempre se indagando daquilo que sabem, indagando daquilo que ouvem. Nós devemos, sim, é bom ouvir a opinião, todas as opiniões, todas mesmo, todas as opiniões, só que nós temos uma certa autocrítica, uma certa autoanálise nossa e principalmente de fora. Pegamos 100% do que ouvimos, vamos
destilar, vamos tirar a essência, vamos tirar o que é positivo, na nossa opinião, o que encaixa naquilo que achamos, e vai sobrar pouquinha coisa. Sempre sobra alguma coisa, de um todo sempre sobra alguma coisa a acrescentar ao que sabemos. Quer dizer, tudo isso foi falado e veio de outra pessoa, pertence a outro ser, conhecimentos de outro universo interior. Aí vamos fazendo toda aquela transformação, aquela eliminação, e o que sobrar é nosso. Aquele pouquinho veio da outra pessoa? Sim, mas não é o mesmo pouquinho que nós passamos a ingerir. Não é a mesma sabedoria, a mesma filosofia, a mesma maneira de entender que a outra pessoa disse. Nós modificamos, nós colocamos o nosso tempero, nossa maneira de pensar, nossa índole, eu falo tanto, nossa índole já transformou aquilo, já transmutou de ruim para bom, transmutou de algo bom para algo excelente. Para nós era algo bom, o que chegou a nós era algo bom, só que nós transmutamos em algo perfeito para nosso entendimento. Assim devemos agir em relação a tudo. E eu sou um herege porque ele se sentiu convidado ou intuído a pensar outras coisas, mas não pode pensar outras coisas. O lugar que ele frequenta, eu não sei que lugar que ele frequenta, não me lembro agora de nada do recado, mas o lugar que ele frequenta proíbe ele de tirar conclusões. Tirar conclusões, isso é um absurdo, eu acho isso incrível. Não pode tirar conclusões, ou seja, temos que aprender aquilo desse tamanho e não podemos aprender mais nada, porque estaremos tirando conclusões. Então correremos o risco de ser amaldiçoados pelo destino, amaldiçoados pelo tal diabo. Estamos correndo o risco de ser mal vistos pela humanidade, porque aprendemos isto deste tamanho. Aprendemos isto e não podemos tirar conclusões, não podemos tirar dúvidas. E garanto, quando é algo, o conhecimento é fechado deste tamanho, a quantidade de dúvidas é deste tamanho. Os conhecimentos são deste tamanho, mas a quantidade de dúvidas é deste tamanho, então é muito maior do que o que aprendemos. Porque aprendemos algo, mas não podemos perguntar por que tem de ser daquele jeito, por que não pode ser de outro jeito, não podemos perguntar. Então as dúvidas ficam muitas em relação àquela pequena frase. Vou colocar uma coisa aqui. Essa aqui é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem uma história muito linda em relação a este exemplar. Não a Bíblia, mas a este exemplar. Contarei em próxima oportunidade. Tudo bem, aqui tem um livro com centenas, milhares de conselhos, informações. Sim, centenas, milhares mesmo de informações aqui, milhões até, dependendo se queremos estudá-lo, estudar esse livro aqui em sua integridade. Vamos encontrar informações aqui eternas, jamais pararemos de descobrir coisas aqui dentro. Pois bem, há uma frase aqui, essa frase está certa, perfeita, há uma Bíblia que fala verdades incríveis, essa frase está certa. Porém, por que ela tem que ser dessa maneira escrita, dessa maneira falada? É uma frase correta, perfeita, não deve ser mudada. Não deve ser mudada. Mas por que tem que ser desse jeito? Já é uma pergunta. É mal duvidar da Bíblia? É mal, é errado ter dúvidas sobre o Santo Livro? Eu acredito que é mais pecado
não tentar compreender por que é desse jeito do que engolir sem mastigar. Vamos aprender tudo. Aqui tem muita coisa, aqui eu já aprendi muita coisa e eu sei que tem muita coisa a aprender, mas eu não vou ficar lendo como eu nunca fiz. Não vou ficar lendo preto no branco. Leio as palavras e interpreto. Interpretar é ler as entrelinhas, é ler o que está escrito, mas tem a ver comigo. Melhor explicando, as palavras, o preto no branco, é para toda a humanidade ler e acreditar. Está certo. Agora, ler nas entrelinhas são deduções. Nas entrelinhas vamos ler aquilo que o nosso íntimo, nossa sabedoria, nosso além-carne vai entender. Nas entrelinhas está a sabedoria da Bíblia. Não o preto no branco, porque é um escrito de 2000 anos. É um escrito, muita coisa já deve ter mudado. Muitos conselhos, muitos conceitos já devem ter mudado. Porém, há uma essência entre linhas. Entre linhas significa nosso inconsciente, nossa essência. Entre linhas, essência. Lá, entre linhas, aqui, essência. Então, a nossa essência vai ler as entrelinhas, vai ler o que não está preto no branco. Vai ler aquilo que foi colocado, mas não foi totalmente explicado. Não foi totalmente explicado. Por que não foi totalmente explicado? Porque a Bíblia diz que eu estou dizendo que a Bíblia não explica tudo. A Bíblia tem uma coisa muito interessante. Livros de sabedoria em geral têm algo muito interessante. E este é o mais sábio dos livros. É o seguinte: qualquer pessoa de qualquer nível intelectual, de qualquer nível de sapiência, lê um livro, lê este livro. Tem um nível intelectual, um nível de sapiência pequeno. Para ele está bom, mas não saca as coisas com tanta facilidade. Vai ler aquele trecho da Bíblia, vai entender alguma coisa e vai conseguir deduzir algumas coisas. Uma outra pessoa já mais evoluída, intelectual, emocional, sabedoria, vai ler o mesmo trecho, vai ver algo diferente. E outra. Trilhões de pessoas vivem nesse planeta. E trilhões de compreensões diferentes do mesmo trecho bíblico. Porque somos universos únicos neste plano. Somos universos únicos nesse mundo tempo e espaço. Portanto, temos nossa visão pessoal de interpretar algo. Temos nossa visão única de interpretar alguma coisa. E assim que deve ser. Temos que aprender algo dentro daquilo que nos é permitido, dentro daquilo que nos é necessário para a nossa evolução. Este que me chamou de herege está sugerindo que eu estou modificando a maneira de pensar dele. Eu não tenho como modificar a maneira de pensar dele, a menos que ele deixe, a menos que ele queira, que ele permita que eu modifique. Agora, se eu estou sendo herege, significa que alguém já fez a cabeça dele para que outra pessoa que fale algo que não bate com o que ele aprendeu, seja herege, ou seja, a cabeça dele já está feita. Eu sou contra fazer a cabeça de alguém. Lavagem cerebral. Tá? Esvazia a cabeça de um monte de coisa e enfia só aquilo que interessa. Sou contra. A pessoa se torna um vegetal sem iniciativa. Não evolui. Que é o que eu vejo na maioria, em todas as igrejas eletrônicas principalmente. Há uma lavagem cerebral. Eles têm que acreditar nisso e não podem acreditar naquilo. Tem que ver unicamente isso que eu estou dizendo e eu
falo é a pura verdade, mas se ver aquilo, o diabo te pega. O demônio vai te cercar na esquina, vai lhe dar uma surra na vida. As igrejas eletrônicas fazem isso, impedem que a pessoa tenha a sua tentativa de algo mais, descobrir, evoluir, crescer, se tornar mais sábio, perceber que estão sendo enganadas. Não pode nem pensar nisso. Se pensar nisso, o demônio te pega. O diabo vai lhe tentar de tal maneira que você vai desistir até da vida. Cabeça feita, fazer a cabeça, arrancar tudo que tem na cabeça, até o que é bom. Para mim é bom pensar dessa maneira, é bom. Vai tirar tudo que eu acho que é bom, porque não é bom para aqueles. O que eu estou achando de bom, de ótimo, não é bom para eles, porque eles não têm o poder de manipular. Não é poder, não tem sabedoria, não tem inteligência, só tem astúcia. Astúcia é algo um pouco negativo. Astúcia, manipular, manter do jeito que está, porque é mais fácil de eu lidar para lá ou para cá. Agora, se uma pessoa procura ser sábio e encontra alguém sábio à sua frente, este na sua frente não vai podar, vai lhe dizer: tente um pouquinho mais, vai um pouquinho mais assim, vai um pouquinho. Está no caminho certo. Exatamente isso. Está procurando em você os conhecimentos necessários para a sua própria evolução. Isso tudo é que estamos procurando aqui, evoluir, nos tornarmos cada vez mais nossa essência, tornar cada vez mais nosso universo íntimo, único, e não seguindo opiniões de outras pessoas. O que está acontecendo? O mundo, não planeta, não matéria, mas o mundo emocional, o mundo espiritual está empobrecendo, porque outras pessoas poupam o trabalho de deduzirem, de perguntarem, de duvidarem, poupam o trabalho, dizem o que é certo, dizem o que é errado, exigem que acreditem que isso é certo e exigem que acreditem que aquilo está errado. O mundo está empobrecendo, está aumentando a quantidade de igrejas, está aumentando a quantidade de pessoas que dizem levar os nossos pedidos a Deus. Está aumentando por quê? Porque a humanidade, boa parte da humanidade, não acredita que Deus possa ouvir suas orações, não acredita que eles têm poderes para se melhorar, para se redimir, para se perdoar. Não acreditam. Então acreditam no que o outro ali na frente, em cima de um altar, está dizendo, e aquele outro decide o que é certo, decide o que é errado. E você tem que acreditar nisso. Não pode deduzir, não pode perguntar, não pode duvidar. A dúvida, aqui dentro mesmo, disto aqui, a dúvida deste livro leva ao mais perfeito entendimento do que antes. Então tenhamos dúvida deste livro e vamos atrás para saber até que ponto essa dúvida está. E tenha certeza, se há uma crença nisto e é uma dúvida, sanada a dúvida, a crença é maior ainda. Acreditar é mais ainda. Meu amigo, não sei o seu nome, não lembro mais de onde que é, mas acho que já estou dando comentário. Eu sou um maldito herege. Pois bem, herege merece ser castigado. Estou disponível a castigo, a ser castigado por Deus, pelo Cristo. Castigado, sim, não tenho medo, porque até hoje meu coração está puro. Eu não disse nenhuma ofensa.
a ele, a Deus, não fiz nenhuma ofensa, então eu não me sinto herege, me sinto gratificado por tudo que aprendi e me sinto gratificado por tudo que eu posso passar, tudo que eu posso. Sim, tem algumas coisas que eu sei, mas não me encontro ainda no poder repassar, não me encontro ainda no direito de me sentir seguro em dizer alguma coisa, em dizer essas coisas. Sim, tem muita coisa que a gente fica sabendo, mas só passa aquilo que é possível, aquilo que julgamos ser o momento, que julgamos terem pessoas que vão entender e não vão maldizer, pessoas que vão compreender, vão somar, vão estudar, aceitar ou não aceitar, mas de boa forma. Isto tudo que eu tenho a dizer. Obrigado por tudo. Obrigado aí, meu amigo que me chamou de maldito herege. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer: se eu for amaldiçoado por um evangélico com raiva, tomo isso como elogio, porque eu toquei alguma sensibilidade, alguma dificuldade dele. Toquei, sim, ele acreditava nisso, acreditava naquilo, acreditava naquele outro. Ouvi um monte de explicações, um monte de críticas, um monte, e nem se incomodou, mas eu fiz ele se incomodar. Quer dizer, eu toquei naquela ferida, naquele buraco. Um barco não afunda de maneira alguma, mas se houver um buraquinho, ele afunda. Então eu cutuquei aquele buraquinho, já ficou em dúvida, já ficou com receio, já ficou com medo, já ficou com raiva de mim. Então eu tomo isso como um elogio. Quem me maltrata, quem me critica, quem me insulta, eu tomo como um elogio, porque eu fiz aquilo que estou me comprometendo. Encontrei uma falha, encontrei um buraco em suas incertezas. E esse buraco, você enfia alguma coisa por esse buraco e lá dentro vai germinar, vai começar a corroer tudo que não é bom. Não é bom para a própria pessoa, mas ela tem medo de pensar outras coisas. Então eu assumi isso como missão, enfiei alguma coisa, uma sementinha, quem sabe é de mostarda, né? Enfiei aquela sementinha naquele buraco que uma hora vai começar a germinar, vai começar a corroer, vai começar a destruir tudo que não é certo. E o que é certo? O que é certo? O que está aqui? O que os líderes espirituais lá na frente, os líderes espirituais estão colocando, o que é certo? O que é certo é aquilo que, as conclusões que eu chego, que cada um chega, baseado nos sentimentos, na evolução, na sua índole, própria índole mesmo. Isto é o certo e é isso que tem que ser ouvido, ser obedecido, ser regado. Então tudo aquilo que aprenda tudo aquilo, mas silenciosamente, se achar melhor, procure expandir. Foi o que eu fiz, eu aprendi, sempre temos um lugar para aprender aqui. Mas aos poucos eu resolvi procurar as perguntas que me incomodavam, as questões, dúvidas que me incomodavam, e percebi que o universo se tornou cada vez maior. O universo se tornou imensamente maior. O universo imensamente maior é a sabedoria crescendo, assumindo outros patamares, outros horizontes. Sim, eu aprendi isso. Aliás, o aprender isso pode ser algo bom ou algo ruim. Se for algo bom, maravilha, vamos
crescendo depois, vamos evoluindo, aprendendo. Agora, se aprendemos algo ruim, acontece. Entramos num lugar e aprendemos um monte de coisa ruim. Eu entrei. Eu não escondo, já participei da Umbanda. O primeiro terreiro de Umbanda que eu entrei, lá, fiquei lá, não conhecia nada sobre a doutrina, não conhecia nada sobre como aconteciam as coisas. Aí um dia eu ouvi o pai de santo, o líder, falando que ele ia numa encruzilhada de trem. Eu nem sabia que existia isso, encruzilhada de trem, para encomendar a morte de pessoas. E ele falava que nenhuma escapava daquilo. Eu, quando ouvi aquilo, fui embora. Eu estava num lugar em que eu ia aprender. Comecei prestando atenção, sempre prestando atenção, por melhor que seja o lugar, mais belo, mais interessante, mais sábias as pessoas, sempre ligando como é o lugar e se é o lugar para mim. Assim, então entrei lá, comecei a ver. Quando eu comecei a perceber o que se faz lá dentro, tchau. Fiquei na minha casa esperando aparecer uma outra oportunidade, um outro terreiro que não fazia sacrifício de animais, que não encomendava esse tipo de coisa. Ali já era algo, de certa maneira, conhecimentos fechados, mas do bem. Certo momento eu percebi dúvidas que a doutrina não é a casa, a doutrina umbandista não respondia. Comecei a procurar em outros lugares e comecei a ver horizontes maravilhosos, sensacionais. Outra coisa também, uma época queria me encontrar quem eu era, que linha devo seguir, sentia, devia seguir alguma coisa, mas não sabia o que. Então fui, frequentei uma das coisas, entrei numa casa, fiz um curso de bruxaria. Eu iria sair de lá como um terapeuta holístico, usando todas as artes, florais, cristais, salmos, tudo para ajudar as pessoas. Um terapeuta. São várias medicinas alternativas para ajudar. A pessoa não consegue resultado na medicina convencional, então procura medicina alternativa. Medicina alternativa significa que os males estão um pouco além da carne. Entrei lá, fiquei uns 2-3 meses, eram 16 meses para conseguir o diploma. Fiquei 2-3 meses lá, achei que poderia, estava me procurando, mas eu não me encontrei. Depois desses 2-3 meses, eu não me encontrei, saí de lá e fiquei novamente em casa. Eu já tinha saído da Umbanda, nessa época eu já tinha saído da Umbanda, aí saí desse lugar e fiquei em casa. Comecei a fazer o que em casa? Comecei a me encontrar aqui, comecei a dar liberdade a mim mesmo, comecei a dar liberdade a mim, ao que vinha daqui. Jesus Cristo disse a João, na Santa Ceia, João não, disse a Pedro, sobre esta pedra, que é o mesmo simbolismo, sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Sobre essa pedra, ou seja, em Pedro, ele iria construir a igreja dele. Ou seja, hoje, conveniente é conhecer várias religiões, conhecer vários dogmas, várias seitas até mesmo, tudo, e pegar o melhor, que julga ser o melhor, de cada uma. Todas elas têm, eu não vou falar mal das igrejas eletrônicas, todas elas têm algo bom. O conjunto às vezes não vale nada, mas tem algo que é bom. Então pega daqui o que é o batismo, pega daqui o que é a morte, o que é o casamento, o que é isso, o que é isso, de vários lugares que acha interessante a designação e a explicação. Pega e vai moldando a igreja que Jesus disse construir. Nós vamos construir a nossa igreja, o nosso canto de orações, nosso canto de meditações,
nosso canto de descobertas, estudos, nós somos os únicos a entrar nesse lugar. Nós somos os únicos a entrar nesse lugar, então a opinião de outras pessoas, vamos tomar a opinião lá fora, trazer cá para dentro, para esse lugar que é só nosso, e estudar. Assim, aqui fora nós pegamos todas as informações, tudo. Vamos colocar assim, eu já aprendi muita coisa, já faço muita coisa, já ensino muita gente que deseja aprender, porém ainda sou um estudante. Sou um estudante, acho que até o último momento da minha existência serei um estudante. Vou pegar conhecimentos, vou tomar conhecimentos de pessoas até tidas como menos preparadas do que eu, né? Informações assim de pessoas simples, pessoas rudes, ignorantes no bom sentido, pegar essas informações e melhorar as minhas já evoluídas informações. Eu dei um toque de superlativo a mim mesmo. Não gosto de fazer isso, mas acho que o exemplo caiu muito bem. É isso que devemos fazer. Vamos pegar, e é o que muita gente está fazendo hoje, pegando detalhes interessantes de cada lugar e formando o seu ponto de apoio, o seu ponto de amor, o seu ponto de bem-estar. Desta maneira a pessoa evolui, a pessoa cresce, acreditando nela mesma. Sim, acreditando que ela pode se ensinar. Nós somos discípulo e mestre. Nós somos discípulo porque estamos aprendendo. E nós somos mestre porque estamos nos ensinando. E quem mais se interessa por essa maneira de pensar, aprenda. Pode aprender. Cada um de nós temos o direito e, de certa maneira, a obrigação de ensinar o que sabemos. A pessoa vai aprender da maneira que tem condições de entender. E nós vamos ensinar da maneira que julgamos, que nos sentimos bem. Não dê pérolas aos porcos. Não dê pérolas aos porcos. Porcos, animais que comem comida até estragada. Comem qualquer coisa que seja alimento, e na condição que tiver, vivem na lama, sujos. É uma carne ruim para se consumir. Pérola, uma joia, uma pedra que foi cultivada em ostras, no mar, belíssima pedra, valorizada. Então, vamos pegar algo de valor e dar para quem só curte, quem só aproveita de lixo, de sujeira? Não. Então, nossos conhecimentos são pérolas. Não vamos negar distribuir essas pérolas, mas vamos distribuir se a pessoa pedir. E se a pessoa pedir, entendamos que ela vai conseguir aproveitar. Se temos que distribuir, e o correto é distribuir, vamos distribuir para aquelas pessoas que vão compreender o que estamos falando, que vão entender, que vão assimilar, vão melhorar a pérola, o conhecimento que estamos dando. Assim que entendo, seja a nossa sabedoria ser passado, nosso mestrado. Somos mestres, todos nós somos mestres. Porque um momento na vida, ou de vez em quando, vamos dizer, dar um conselho a alguém, vamos dizer o que a pessoa deve fazer. A pessoa vai ouvir se quer, vai tomar aquele conhecimento na totalidade ou não, se quiser, mas estamos sendo mestres. E nós também temos que ter ouvidos externos abertos para ouvir tudo, e ouvidos internos abertos para refinar o que ouvimos. E não ficarmos sujeitos a opiniões alheias, não ficarmos sujeitos a leis que já caíram, leis que não têm mais nada a ver com a gente, porque as leis antigas, vamos colocar milênios, as leis anteriores eram para a maneira de pensar daquela época. Desde o início dos tempos, desde Neandertal até antes,
há uma evolução, um crescimento interior, evolução espiritual, evolução emocional, crescimento interior, há um crescimento. Então, leis de milênios atrás, era para aquela época em que a pessoa, os seres precisavam ser, de certa maneira, deveriam abandonar certos costumes. Então, essas leis se tornam quase que obrigatórias para eles. Obrigatórias, tem que seguir essas leis. Eles lá, centenas de séculos atrás até mesmo, tem que seguir essas leis para o bem deles. Certo? Não tinham um cérebro muito pequeno para deduzir o que é certo. O certo para eles era olho por olho e dente por dente, como foi durante muito tempo. Então o certo para eles era isso. Não se discute, é lei. Correto, está correto, estava correto. Mas hoje não é mais olho por olho e dente por dente, foi mudando. Então as regras de antigamente, lembram que a Constituição brasileira foi trocada em 1980 e alguma coisa? Por quê? Porque as leis anteriores já tinham caído de uso, não tinha mais como aplicá-las. A população deste país já mudou sua maneira de ser, seus conceitos. Então foi trocada a Constituição brasileira. As leis também são trocadas, são modificadas, são melhoradas, não, são adaptadas. Adaptadas aos novos momentos, aos novos espíritos encarnados. Porque são os espíritos encarnados que vão manusear, vão modificar essas leis. Modificar, melhorar essas leis. Então essas leis são melhoradas para o novo povo que está encarnando, as novas reencarnação, as novas pessoas que estão aqui. Então temos que aprender, evoluir, e aí que está a evolução, aí que está o vir para cá e aprender cada vez mais até o último instante. Temos que rever os conceitos de antigamente nossos conceitos de adolescência, infância, e os conceitos antigos de encarnações passadas que estão aqui. Todos os conceitos das encarnações passadas estão aqui. Sim, estão registradas de alguma maneira dentro do nosso corpo astral. Inconsciente, corpo astral, está registrado. Está registrado porque é base para pegarmos e melhorar. Pegar e melhorar, assim como pessoas abandonam uma igreja espírita, vão para uma evangélica e fala mal das igrejas espíritas, da igreja do demônio, e cultua o demônio, e o caramba, e um monte de coisa, mas esquecem que começaram por lá, foi base para alguma coisa, foi base para ensinamento. Hoje querem negar tudo isso, estão tirando a base. E o que vem em cima? Não tem mais base. Base é diferente, o que tem em cima é diferente da base. Com certeza, a base de uma casa é feita de cimento, ferros, pedras, e a casa é construída com tijolos. A maioria, tijolos. Então, a base totalmente diferente do que vem em cima. Se tiramos a base, o que acontece com a casa? Ela cai. Ela não pode ser a base, em geral, não pode ser a mesma do que vem em cima, porque o que vem em cima é muito frágil para suportar aquele peso todo. Então começamos por algum lugar. Religião espírita. Agora estou numa evangélica e vou falar mal. É do demônio, do diabo. Eu assumo. Nasci católico. Me tornei umbandista espírita. Saí já, colocam-se 30 anos, mas não esqueço, gosto, adoro. Tem um canto perto aqui de casa que se faz oferendas. Eu vou lá. Mesmo que eu não faça oferendas, é um lugar delicioso. Esvazia toda a energia ruim, a gente vai pesado, lá e volta, quase flutuando, delicioso, maravilhoso. Não esqueço do meu passado espírita. Não esqueço do meu passado católico, porque eu entro em igreja, não assisto missa, mas eu gosto do lugar. É bom, é saudável, energético, muito bom. Não esqueço nada disso.
Então, partimos para a evolução, crescimento, tem nesse sentido. O tal que me chama de maldito herege, ele provavelmente não quer saber do que possa existir. Ele, provável, teve um seu passado espiritual diferente. A crenças Deus, um outro nome, santos, ou orixás, ou como é mesmo, o Santo Espírito, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. É provável que ele tenha tido um passado desses, mas hoje ele nega que tenha vivido assim, acha que é uma mancha negra. Não é uma mancha negra, senão eu não teria falado desse meu passado espiritual. Não é uma mancha negra, mas ele coloca como mancha negra. Eu fiz parte de coisa do demônio e o caramba, ele fez parte daquilo que ele deveria compreender um pouco mais. Garanto uma coisa, se você entrar num lugar que dizem ser antro do demônio, bom, dizem ser antro do demônio, os realmente interessantes, não tem nada de demônio lá dentro, não tem cultura ao diabo, não tem nada disso, é tudo coisa do bem. Tem um aí, Toninho do Diabo, um personagem, uma pessoa que se diz Toninho do Diabo. Um dia eu procurei ele, informes dele. A filosofia dele é bem diferente do que se pode imaginar ser do diabo. Cipriano, São Cipriano da capa preta, da capa de aço, São Cipriano é tido como um livro maldito. Quem lê esse livro aí, tinha um monte de histórias nesse livro. Eu comprei esse livro, eu gosto de ver o que é proibido. É proibido? Então vamos ler. Deve ter alguma coisa interessante para a gente aprender. Eu peguei esse livro de São Cipriano e li. São Cipriano, capa de aço, eu li esse livro. Ele ensina coisas maravilhosas. Acho que é por isso. Ensina coisas maravilhosas, mas são ligados ao oculto. Coisas positivas, coisas boas, coisas que podem ajudar, mas é ligado ao oculto, é ligado ao demônio. Por isso que São Cipriano é do demônio. Tem um trecho lá, uma descrição dele, dizendo que São Cipriano era do demônio. É uma alegoria, eu acho, né? São Cipriano era demônio e encontrou uma mulher, uma donzela, e os dois travaram batalhas. No livro de São Cipriano, travaram batalhas de magia, a um ponto em que ele não foi derrotado pela donzela. O deus da donzela não derrotou ele, mas mostrou a ele o caminho da luz. Quer dizer, tomamos São Cipriano no início dessa história como sendo do demônio, sendo coisa ruim e etc. Mas durante a história ele notou a luz, não quis mais saber daquele que diziam ele ser o seguidor. Ele se tornou, foi para a luz, porque o Deus da donzela era mais poderoso, o Deus da donzela era mais sábio, era mais luz. Exatamente. O Deus dessa donzela era mais forte, mais sábio, tinha muito mais a dizer. E acabou vencendo São Cipriano? Não. Acabou vencendo o lado ruim de São Cipriano. Acabou tornando ele uma pessoa do bem. Exatamente o que as religiões do bem deveriam fazer: pegar o nosso íntimo e vencer o lado ruim que temos. Não totalmente, porque o lado ruim nós temos que domar. Ninguém pode vencer o lado ruim, nem eu, nem outras pessoas podem vencer o meu lado ruim. Eu tenho que mantê-lo sob controle, sob uma certa. O lado ruim acaba facilitando em algumas coisas. Somos o equilíbrio do lado bom e do lado ruim. O lado ruim
um dos pontos do lado ruim é a força, é o poder, é a coragem. E o nosso lado bom vai pegar essa força, esse poder, essa coragem e direcionar para o lado correto. Desta maneira que adquirimos evolução, sabedoria, sabendo que temos o demônio dentro da gente, mas não ficar brigando com ele, amaldiçoando ele, maltratando de todas as maneiras, negando sua existência. O que devemos fazer é pegar esse demônio que existe dentro da gente e fazê-lo amigo, torná-lo bom, torná-lo colaborativo com a gente. Fazer o demônio colaborar com a gente. Esse plano aqui é do demônio? A Umbanda diz que esse plano aqui é plano terra, plano do Exu, que é considerado o demônio. Exu, por sinal, sincretismo de São Pedro. Sincretismo de São Pedro é Exu. Exu tranca a rua das almas. Exu tranca a rua das almas porque Jesus deu a Pedro a chave dos céus. Então, Pedro tem uma chave que abre portas e fecha as portas. Tranca a rua, tranca a porta e tranca a porta do céu, ou destranca a porta do céu. Então São Pedro é sincretismo do Exu. Tudo bem, aqui seria a terra de Exu, onde ele transita. Porém, Exu é só sincretismo, ele não é do mal, ele não é do bem. Exu é aquilo que a índole nossa é. Se eu tenho uma índole boa, vai ser um Exu que só vai trabalhar por bem. Se eu tenho uma índole má, ele só vai trabalhar pro mal. E quem é esse Exu? Esse Exu é esse demônio que temos dentro da gente, o diabo que temos dentro da gente, e temos que moldá-lo. Como eu disse, minha índole vai tornar esse demônio interior do bem ou do mal. Vai usar de seus dons fortes, dons de poder para o bem ou para o mal. Minha índole vai transformar o meu Exu, o meu demônio interior, naquilo que eu sou. Então, não é o demônio que fez maldade com alguém, foi a própria pessoa que fez maldade. Foi a própria pessoa que se fez mal, se prejudicou. Não foi o demônio, não. A pessoa estava a fim de fazer alguma coisa errada para ela mesma e fez. E colocou o nome no demônio, que não existe. Não aqueles que as igrejas colocam por aí. Demônio não existe. Bom, falei pra caramba, eu não pretendia falar tanto. Ia ser um vídeo de 10 minutos, talvez 15, já está passando dos 50 minutos. Mas acho que valeu a pena. Falou? Tudo bem? Procurem livros, tem muito livro interessante aí. Livros meus, físicos e não físicos. Tem muitos livros. E obrigado por mais essa 1 hora de conversa. Espero ter sido útil a vocês. Espero que tenham aprendido e com certeza algum dia poderão me ensinar também alguma coisa. Curtam, compartilhem, sejam membros. Obrigado por tudo. Namastê. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.